Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Ó vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, tema 52, volume 2, capítulo 68. Setembro 1º de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Então, aqui, né, o confessor passou uma obediência para a Luísa, que eu acredito que é a obediência maior da vida dela e que a fez mais sofrer. Muito difícil para ela, muito, mas muito mesmo. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência. E tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência, de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que havia entendido que a obediência que me era dada era verdadeira. Em meu interior disse o fiat voluntas tua também nisso. Mas, ó, quanto me custa e que cruel martírio. Ai, que dificuldade, né? Interessante que eu antes de ver o texto, né, ainda levantando na cama, por ali, acordando, me veio isso, né? Nada para mim é maior do que viver com Jesus. Nada, nada. E que eu devo testemunhar isso, me veio isso na mente ao acordar, né? Mas aqui, a Luísa. Nossa, que obediência, que obediência. Então, é uma obediência, por exemplo, de não fazer a nossa vontade, né? Aí aqui a vontade dela era uma vontade santa, né? A maior vontade dela, né? E a gente não fazer a nossa vontade também, mesmo que seja santa, olha aí, mesmo que seja santa, a gente não deve fazer a nossa vontade, sim a vontade de Deus. E é aprender, né, a discernir qual é a sua vontade, né? E é um martírio, né? Que cruel martírio para ela. É para nós também, tudo é complicado, tudo é difícil. Mas na divina vontade, junto com Jesus, tudo é possível. E, aliás, no final, nos dá até prazer, né, de ter feito a vontade dele e não a nossa. É um prazer muito grande.
quando a gente sente que fez a vontade dele e não a nossa. Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado, e como o meu coração está acostumado a pedir e desejar Jesus continuamente, é isso que ela faz o tempo todo, né? Chama Jesus. Tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo o desejar e querer o meu único bem. Então, para ela, tudo é Jesus. Olha que coisa mais linda. É o que eu pensei hoje de manhã. Tudo para mim é Jesus, tudo é Ele, somente Ele. Não quero mais nada, né? Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar, de bater e bater do coração. Como poderia viver? Então, ela pedir Jesus era o mesmo que respirar, né? Que o coração batesse. E como vai viver sem respirar, sem bater o coração? Né? É bem assim. E tem que ser Jesus assim para nós também. Tudo é Ele, tudo é Ele. Nada sem Ele, tudo por Ele. No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Mas aí veio essa bendita obediência, né? E é tudo para provar ela mesmo, né? Uma prova tão grande dessa, né? Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz. E Jesus está por trás de tudo, viu? Pode saber disso. Como impedir ao coração que peça a sua própria vida? Então, como, né? Como? Como detê-lo? A vontade se punha em toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande violência, de vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia a Jesus. Olha, ela estava firme, né? Até certo ponto, né? Aí ela fazia uma escapadinha, né? A vontade, dando-se conta disso, se punha com maior força e freá-lo, mas era vencida frequentemente pelo que me parecia que fazia contínuo o ato de obediência. Então ela queria Jesus e ia dar uma escapada, mas a obediência foi mais forte aqui. Ó, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonia mortal sofria meu pobre coração. Que sofrimento, meu Pai do céu. Foi grande, né, Luísa, esse sofrimento. Que o mesmo, né, às vezes Jesus demorava para vir, mas o pedi-lo já era um consolo para ela, né? E aqui ela não pode nem pedir mais. Ela tem que obedecer a não pedir também. Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante isso, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer. Mas não. O que era pior era que sentia apenas de morte, mas sem poder morrer. Sentia apenas de morte, sem poder morrer. Porque ficar sem Jesus é uma morte. Hoje é uma morte para nós.
Nós não vivemos sem Ele, sem buscá-lo, sem desejar fazer a sua vontade, sempre, sempre, sempre. Viver em união com Ele é o que há de mais sublime na nossa vida. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio. Ai, Jesus veio ainda. E eu, obrigada para obedecer-lhe, disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. Olha, Jesus ainda veio fazê-la sofrer mais um pouquinho, coitadinha. Ele sabendo de tudo. Ó, Jesus, não judia da Luísa. E ele compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, aí ele estava querendo fortalecê-la, né? Com a sua mão criadora, marcou em minha pessoa, com um grande sinal da cruz e deixou-me. Então veio só para dar força para ela, né? Força, minha filha. O amor dele também não aguentou vê-la sofrer. Olha, que coisa, não? Ele mesmo que aprontou tudo isso e, e agora vem mostrar, olha, mas eu te amo, viu, querida? Eu estou com você. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Então é mesmo o purgatório, né? Porque as almas, elas conhecem a Jesus quando morrem. Elas têm a visão dele maravilhosa. E tudo se abre, né? Para a mente, para o coração. E para a criatura que ela é, volta ao seu Criador, como se ele fosse, como se ela fosse criada agora, naquele momento, né? Quando ela estava junto de Deus, ela era uma com Deus, né? E ali na hora que morre, ele se mostra dessa forma, né? E depois se retira. Aí sim vem o purgatório, porque você teve aquela graça infinita de estar com Deus e ele se retira, para que você possa realmente purificar para voltar novamente para ele puros e santos. Assim, eu era negado pedir e desejar Jesus. Oh, não podia nem desejar, hein? Ah, as almas benditas do purgatório lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem, só que lhes era proibido tomar posse dele. A mim, não. A mim não me era mesmo este consolo, o consolo de pelo menos pedir, desejar, lançar-se em Deus, né? As almas purgatórios, elas são livres a pedir, né? Mesmo porque ela conheceu, né? Elas conheceram, né? E aí elas não querem mais nada a não ser Deus. Existe um imã, vamos dizer assim, existe um imã que as une e que nunca mais vai, porque elas estão salvas, né? E nunca mais vai deixar de existir esse imã. Só que estão impuras, né? Então, toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais,
o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo e eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar. E não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter que ter com o confessor. Hum, então ela mandou ele ir com o confessor, vai com o confessor e vê se fala para ele tirar essa obediência. Ai, que coisa mais dura, né? E ele ainda veio, né? Que não aguentou ver o sofrimento dela. Jesus é assim. Ele não aguenta ver o nosso sofrimento e vem nos ajudar plenamente, em tudo, em tudo. Por quê? Porque o maior amor nosso é Ele, é Ele. E as circunstâncias nos fazem sofrer. E Ele vem nos ajudar. Oh, meu amor, o Senhor é maravilhoso. Enquanto dizia isso, via o confessor e Jesus aproximou-se dele, disse-lhe: Isto é impossível. Tenho as minhas almas tão submersas em mim que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que as minhas almas possam estar separadas de mim. Oh, que lindo, Jesus! É a pura verdade. Nós não podemos estar separados de ti. Mas ele veio falar isso para o confessor, né? Que jogada é essa, né? Com a Luísa. E ele falou essa verdade aqui, né? Nós não podemos ficar longe. Nem ele quer de nós, longe de nós e nem nós não queremos ficar longe dele. De jeito nenhum, ele é tudo para nós, tudo, tudo. E havendo dito isso, já se foi. E eu fiquei mais aflita do que antes. E meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Então, ela, sabendo de todo o amor dele e o amor dela, ela devia procurar a paz, né? A paz. Isso era um período que ela podia oferecer a ele, né? E ficar em paz. Ele já disse que não fica separado dela. Então não vai perdê-lo nunca. Nunca vai perdê-lo. Então ela podia ficar em paz. Vamos esperar passar essa tempestade. Depois a gente volta a nos encontrar, né? Mesmo porque ele tem que vir para passar todo o ensinamento. Estava no começo, o segundo volume, estava no começo, né? Ele tinha que vir para passar todo o ensinamento, né? Para ela, sobre a divina, o trabalho iniciado, pelo menos, ela não sabia até quando ia ser isso, mas o trabalho iniciado ele tinha que ter, continuar, né? Ou ela também não entendia isso, né? E a gente também não entende muita coisa, né? Para falar bem a verdade, né? A gente não entende muita coisa, né? A gente só quer Jesus junto conosco, nos ajudando na nossa pequenez. Depois disso, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me, não sei como a obediência recebida, e esquecendo-me, não sei
como da obediência recebida, vira pela abóboda do céu chorando. Virei pela abóboda do céu chorando, gritando e buscando o meu doce Jesus. Aí ela já saiu loucamente atrás dele. Quando de repente ouvi vir lançando-se entre meus braços, tão cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido, lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele: mandou-me o confessor, por isso vim. Ah, ele está dizendo que ele veio porque o confessor mandou ele vir para dar um alívio a ela. E eu: não é verdade. És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me voltar à obediência? A fazer-me, enganar-me e fazer-me faltar à obediência. Então aqui, e Jesus falou que foi o confessor que mandou. E ela falou: imagina, isso não é verdade, né? Então ela já achou que ele era o demônio, não era o Jesus querendo atrapalhar esta obediência dela, que ela tinha que obedecer. E ele ainda vem com a conversa de que o confessor que mandou ele vir. Então ela não estava entendendo absolutamente nada, né? Então, e quem mente? Falando que não é verdade, né? Jesus nunca mente, né? Nunca. E quem que mente? Quem mente sempre é o demônio, ele que é o mentiroso, né? E Jesus: não sou demônio, imagina, né? E eu: se não és demônio, faça-nos junto o sinal da cruz. E os dois sigamo-nos com a cruz. Depois continuei dizendo: se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se és Jesus ou bem o demônio. E então poderia estar segura. Olha, ela ainda, nem com o sinal da cruz, ela estava segura de que não era o demônio, era Jesus mesmo, né? Aí ela: vamos ao confessor. E assim fomos com o confessor. E como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo: Pai, veja, é o padre, né? Veja você mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o padre, disse-lhe: se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. Olha, ela mandando Jesus fazer as coisas, né? E em minha mente pensava que se fosse o Jesus, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse o demônio, não. Então, e Jesus a beija, mas não ao homem, senão à potestade sacramental. Assim a beijou, né? O sacerdote, né? Que a gente antes tinha o costume de beijar a mão do sacerdote. A minha mãe sempre beijou a mão do sacerdote, né? Eu também já beijei muitas vezes, né? Com o aprendizado dela, né? Porque a mão dele recebe Jesus, né? Na, na, na hora da consagração. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão à potestade sacramental. Assim a beijou.
Depois disso, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e não encontrando tal, me devolveu. Mas em tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os abraços do meu amado Jesus, porque a obediência o tinha como atado, impedido, muito mais porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso, meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa. Eu te vejo nestes dias de martírio, ante mim como um cruzeiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que o meu pobre coração, cansado e abatido, quer consolar-se, buscando seu refúgio, sua vida, o centro ao qual se sente atrair como para um imã, você olhando-me com 1000 olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Então, aqui o que a gente pode entender? A força da obediência. Mesmo que eu não queira fazer uma coisa, mas eu sei que é correto fazer por obediência. Confiar na obediência completamente, que quando a gente obedece, Deus reina em nós. Tudo isso aqui, esse sofrimento da Luísa, é para nos mostrar a força da obediência. Ela é, vamos dizer, um, um instrumento de ajuda para nós que queremos viver e fazer a vontade de Deus. A obediência, ela nos ajuda e em muito, e muito. Mas enquanto digo isso, a voz do meu adorável Jesus fez-me ouvir nos meus ouvidos que diz: a obediência foi tudo para mim. Então é Jesus está dizendo, né, para ela, que a obediência. Então agora ele vem confirmar a obediência. Depois de fazer ela passar por todo esse sofrimento, ele vem dizer o que é a obediência, né? A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. Ele falando para nós, para cada um de nós aqui. A obediência tem que ser tudo para nós. A obediência me fez nascer, né? O pai falou: vai à terra, nasça. E ele fez. A obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Aí eu lembrei de Adão, né? A desobediência, o que fez, né? Ele está dizendo que ele fez tudo, ele foi obediente sempre, né? Adão desobedeceu. Quanto ele deve ter se arrependido, né? E nós que nunca possamos precisar nos arrepender, né? Mas a gente tem sempre a misericórdia de Deus. Se a gente desobedecer, a gente busca Jesus e pede o perdão, né? Na graça
Ele vem e nos ajuda novamente, nos renova novamente. Foi isso que faltou a Adão, né? Ele se voltar para Deus e dizer: ó Pai, perdão, falhei com o Senhor, né? Coração contrito. E como Deus o iria amar mais ainda, numa atitude humilde dessa. Mas ele se calou. Que pena, né? Mas Deus vai renovar tudo, né? Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda a classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração, destroçado, sangrento, ia buscando um alívio. Alguém que tivesse compaixão de mim. Coitada, sofreu demais, né? A obediência, então, tornou-se para mim mais do que cruel, tirano. Só se contentou quando me crucificou na cruz e me viu expirar, vítima por seu amor. Olha. E por que isso? A obediência a colocou na cruz. Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerras encarniçada, e quem não se sacrifica tudo por ela, por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá ao trabalho. Então, porque o ofício da obediência é guerreiro, é de sacrificar a alma. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada. E quem não se sacrifica tudo por ela, por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza. Então, a obediência da Luísa foi essa, bem grande. Mas nós temos a nossa obediência, né? Que nós temos que sacrificar o nosso eu para obedecer sempre. Obedecer, obedecer. Essa é aliada à nossa salvação. Ela nos é aliada para que a gente possa viver na divina vontade. A obediência é nossa amiga, é nossa irmã, mesmo que ela seja cruel muitas vezes, né? Mas ela está aqui para nos salvar, para nos não permitir que nós saiamos da divina vontade. Ou pior, que não desejemos mais todo momento a Jesus e a sua divina vontade. É a obediência que nos ajuda sempre, sempre. Por isso, o nome desse guerreiro é Vitória, porque vem, concede todas as vitórias a uma obediência. Olha aí. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. Então, a hora que você pensa que você está morrendo, que você
teve que fazer tudo aquilo que você não queria, né? Mas você fez pela obediência, aí você vive verdadeiramente em Deus. E o que não me deu obediência, por meio dela venci a morte. É Jesus, ó. Por meio dela eu venci a morte, derrotei o inferno. Desamarrei o homem acorrentado, abri o céu e, como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos, que se teriam aproveitado da minha redenção. Olha que lindo. O que ele fez? Jesus. Ele abriu o céu e, como rei vitorioso, ele tomou posse do reino dele, não só para ele, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Não? Então, ele, com a obediência dele, ele nos trouxe a redenção. Com a obediência dele, nós fomos salvos, né? Assim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tantas almas que são obedientes. Olha, ele ama as almas que são obedientes e ama muito, muito, muito. Às vezes a obediência é cruel para nós, né? É cruel. Mas quando a gente obedece e passa, a gente sente a vitória com Jesus. É maravilhoso. E volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor, e tendo-lhe dito tudo o que disse acima, retornou-me a obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Pai, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus que a obediência que lhe disser quando vem, não venha e não posso confessar. Faço-a. Então, a obediência a Jesus para que ele não venha. É ele que não vem, né? E ele faça o que puder para detê-lo. E quando não puder, então dê-lhe liberdade. Então é para ela, né? Para ela fazer o que puder para deter Jesus. E quando não puder, então dê a liberdade a ele. Maravilhoso demais. Ele ainda foi condescendente aqui com ela, né? Como é Jesus sempre conosco, que está sempre nos ajudando, porque ele conhece o coração, né? Quando ele conhece o coração, ele é misericordioso demais conosco. Amém, Fiat. Perguntas para fixação. Compreensão do texto. Qual é a ordem dada pelo confessor e por que ela causa tanto sofrimento à pessoa? Então, a ordem é para ela não buscar Jesus mais, não chamá-lo, não querê-lo, né? E custa porque Jesus é tudo para ela, né? Como a pessoa descreve a luta entre a obediência e o desejo de se conectar com Jesus? A luta é muito grande, né?
porque ela quer obedecer, mas ela também quer Jesus. Então, são duas coisas em que ela vai ter que se sujeitar a momentaneamente não ter Jesus, pela obediência. Qual é o significado da comparação entre a obediência e a guerra potentíssima? Porque a obediência faz guerra com a nossa vontade humana, né? A nossa vontade humana quer coisas humanas e a obediência quer que nós só vivamos e queiramos a divina vontade. Por isso é um guerreiro potentíssimo essa obediência. É uma guerra, né? Como a obediência é comparada ao sacrifício de Jesus na cruz, porque Jesus foi obediente, né? Até a morte. Ele obedeceu desde o seu nascimento. Qual é o papel do sofrimento na purificação espiritual, de acordo com o texto? É porque sem sofrimento, no bem bom, né, não purifica o espírito, né? De jeito nenhum. É só no sofrimento que purifica o espírito. Isso já é bem certo, né? Voltemos para Adão. Porque ele não matou a vontade dele e se ajoelhou e pediu perdão a Deus, né? No sacrifício, né? Perdeu tudo e nós também, né? Como o presente de Jesus é retratado no texto, ela é mais consoladora ou mais provadora? É mais provadora, né? Por quê? Porque ela não pode tê-lo, né? Diferente de quando ela podia tê-lo, né? E aí ela não pode, então ela sofre mais ainda, né? Reflexão pessoal. Você acredita que a obediência pode ser o caminho para a purificação espiritual? Sim. Por quê? Olha, porque a obediência vai me fazer lutar contra a minha vontade, né, humana. E a obediência vai fazer com que eu faça a vontade de Deus e não a minha. Como você lidaria com uma situação em que a obediência a uma ordem espiritual entrasse em conflito com os seus desejos mais profundos? Então, a obediência de uma ordem espiritual entrasse em conflito com os seus desejos mais profundos. Então, o desejo é bem profundo, né? E a obediência ela tem que ser maior. Ela vai ser realmente bem dura mesmo, né? Mas vai ser um teste para ser provado, né? Que a vontade de Deus é maior para mim do que a minha própria vontade. O que você acha da ideia de que o sofrimento pode ser um meio de alcançar a união com Deus? Por quê? Porque sem o sofrimento nós vamos fazer só a nossa vontade e viver no bem bom. E não é assim. Com Deus a gente sofre. Ele não sofreu e nós também sofremos. Só assim vamos nos unir a Ele. Aplicação prática.
Como você pode aplicar a ideia de obediência como sacrifício em sua própria vida espiritual? Tem de muitas maneiras, né? Tem muitas coisas que às vezes a gente naturalmente gostaria de fazer, mas a gente não faz. Por quê? Para fazer esse sacrifício espiritual, né? Para fazer a vontade de Deus e não a nossa. E a gente está em contínuo alerta, né? Para ver qual é a vontade de Deus na nossa vida. Porque a nossa vontade humana, ela é forte, né? Quais são algumas situações em sua vida em que você sente que precisa escolher entre a obediência e o desejo próprio? Como você lida com isso? Olha, é assim, quando eu planejo alguma coisa, eu penso assim, eu vivo assim. Quando eu planejo alguma coisa e essa coisa não dá certo da forma que eu planejei, então eu aceito que foi vontade de Deus e eu fico em paz. E agora, eu além de ficar em paz, eu fico feliz. Há um júbilo dentro de mim, porque eu estou fazendo a vontade de Deus e não a minha. Eu estou vivendo esse momento e estou achando tão maravilhoso isso. Como você pode equilibrar a busca por consolo espiritual com a necessidade de obedecer à ordem ou regra que pode ser difícil de seguir? Então é isso. É porque fazer a vontade de Deus já é maior do que a minha vontade. Já me dá mais prazer, mais gozo espiritual do que fazer a minha própria. Essas perguntas podem ajudar. Então é isso, né? Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat.